Sempre quando olhamos para cima, para o céu noturno, são elas que estão sempre nos acompanhando. As tão lindas e incríveis estrelas. Estrelas são um dos objetos mais comuns do nosso universo e elas podem ter tantos tamanhos, temperaturas e tipos diferentes. Estrelas do tipo K, do tipo F, anãs brancas, anãs marrons, gigantes vermelhas, supergigantes azuis e por aí vai. Mas por mais que elas sejam um dos objetos mais comuns do nosso universo, a grande maioria das pessoas não faz a mínima ideia de como elas nascem, evoluem e morrem. E que, afinal, tem muito mais a ver com o teu próprio nascimento do que tu imagina. Meu nome é Nicole, sou divulgadora científica de astrofísica e nesse vídeo vamos falar um pouco sobre como as estrelas nascem, evoluem e morrem. As estrelas são os objetos astronômicos mais reconhecidos por todo mundo e são uma das partes mais fundamentais da estrutura de uma galáxia. A idade, a composição e a distribuição de estrelas em uma galáxia são o que vão traçar a história e a dinâmica dessa galáxia. Além disso, também são as estrelas que são responsáveis pela fabricação e distribuição de elementos mais pesados como carbono, oxigênio e nitrogênio, e as suas características estão intimamente ligadas a sistemas planetários, a planetas que podem vir a surgir em volta dela. E então, consequentemente, o estudo do nascimento, evolução e morte das estrelas é um assunto de extrema importância no campo da astronomia. Então vamos começar agora de fato a falar sobre a formação estelar. Para forjarmos a nossa estrela, vamos precisar de gás, poeira, gravidade, muita agitação e de um berçário. As estrelas nascem a partir de nuvens de gás e poeira, como por exemplo em algumas nebulosas, esses objetos tão lindos e famigerados. E as nebulosas possuem regiões com concentrações diferentes de gás e poeira. Alguns fatores, como alguma turbulência, pode causar a concentração dessa região, e essa região é então chamada de berçário estelar, ou berçário de estrelas. E então chega um momento em que essa região começa a colapsar por conta da força da gravidade. Uma vez iniciado esse processo, gás e poeira vão caindo em um ritmo cada vez mais acelerado em um único ponto central. Essa região vai se aquecendo conforme a quantidade de matéria vai aumentando, e forma-se assim um corpo que chamamos de protoestrela. É esse núcleo quente no coração de uma nuvem em colapso que algum dia vai se tornar uma estrela. Com o aumento da temperatura e da densidade, os núcleos de hidrogênio começam a se fundir para formar hélio e liberam energia. E tem aí então o início da fusão nuclear que completa o nascimento de uma estrela. Quando uma estrela começa o processo de fusão nuclear, aí ninguém para ela. Pelo menos por um tempo. A partir daí, a vida da nossa nova estrela é uma luta diária contra a gravidade, que tenta comprimir a massa da estrela para o menor ponto possível, e da pressão da fusão nuclear, que tenta fazer a estrela se expandir o máximo possível. Então a estrela tem que manter esse trabalho entre comprimir e expandir, gravidade e pressão, gravidade e pressão. Em outras palavras, o nosso astro começa a queimar o combustível, que é o que alimenta a vida dessa estrela. É o hidrogênio transformado em hélio que vai sustentando esse nosso enorme reator nuclear. E com isso, o ciclo de vida das estrelas varia de acordo com o tamanho da estrela também. Quanto maior a massa de uma estrela, menor tende a ser o seu tempo de vida. Isso acontece porque quanto maior a massa, maior a força gravitacional. Assim, o astro precisa gerar mais energia para compensar essa força e não entrar em colapso. Lembram o equilíbrio entre comprimir e expandir? Tem que continuar. Então, uma estrela de maior massa acaba consumindo bem mais rápido o combustível que ela tem para manter esse equilíbrio. Uma estrela com uma massa de 100 vezes a do nosso Sol pode acabar com todo o combustível em apenas 1 milhão de anos. Já estrelas 10 vezes menores que o nosso Sol pode viver até trilhões de anos. Isso porque ela não tem pressa de gastar o seu combustível. Falando de estrelas na astronomia, não podemos deixar de falar da sequência principal. Uma estrela do tamanho do nosso Sol demora cerca de 50 milhões de anos para amadurecer desde o nascimento até a fase adulta. O nosso Sol vai permanecer na fase adulta por aproximadamente 10 bilhões de anos. Então, como vocês já sabem agora, as estrelas são alimentadas pela fusão nuclear de hidrogênio para formar hélio lá no seu interior. O fluxo de energia das regiões centrais da estrela fornece a pressão necessária para evitar que a estrela colapse sobre sua própria gravidade e fornece a energia pela qual ela brilha. Conforme mostrado no diagrama HR,
As estrelas da sequência principal abrangem uma ampla gama de luminosidade e cores que podem ser classificadas de acordo com essas características. As estrelas menores, conhecidas como anãs vermelhas, podem conter apenas 10% da massa do nosso Sol e emitir apenas 0,01 dessa energia, brilhando fracamente em temperaturas entre 3.000 a 4.000 Kelvin. Apesar da sua natureza diminuta, as anãs vermelhas são de longe as estrelas mais numerosas do universo e têm uma vida útil de dezenas de bilhões de anos. Por outro lado, as estrelas mais massivas, conhecidas como hipergigantes, podem ser 100 ou mais vezes mais massivas que o Sol e ter temperaturas de superfície superiores a 30.000 Kelvin. As hipergigantes emitem centenas de milhares de vezes mais energia que o Sol, mas têm vida útil de apenas alguns milhões de anos. Embora se acredite que as estrelas extremas como essa tenham sido comuns no início do universo, hoje elas são extremamente raras. A Via Láctea inteira contém apenas um punhado de hipergigantes. E falando um pouco agora sobre o destino das estrelas. Quando uma estrela fundiu todo o hidrogênio do seu núcleo, as reações nucleares cessam. Privado da produção de energia necessária para sustentá-lo, o núcleo começa a entrar em colapso e se torna muito mais quente. O hidrogênio ainda está disponível fora do núcleo, então a fusão de hidrogênio continua em uma concha menor ao redor do núcleo. O núcleo, cada vez mais quente, também empurra as camadas externas da estrela para fora, fazendo com que elas se expandam e esfriem, transformando a estrela em uma gigante vermelha. Mas, se a estrela for suficientemente massiva, o núcleo em colapso pode ficar quente o suficiente para suportar reações nucleares mais exóticas, que consomem hélio e produzem uma variedade de elementos mais pesados, até chegar no ferro. Quando chega no ferrou. Gradualmente, o fogo nuclear dessa estrela vai ficando cada vez mais instável, algumas vezes queimando furiosamente, outras vezes morrendo. Essas variações fazem com que a estrela pulsa e se desfaça de suas camadas externas, envolvendo-se em um casulo de gás e poeira. E o que acontece a seguir depende do tamanho do seu núcleo. Sim, estrelas diferentes têm fins totalmente diferentes. Estrelas medianas se tornam anãs brancas. O nosso próprio Sol será uma anã branca daqui a bilhões de anos. As anãs brancas são muito fracas porque são muito pequenas e não têm uma fonte de produção de energia. Então elas desaparecem no esquecimento enquanto vão gradualmente esfriando. Esse destino aguarda estrelas com massa até 1,4 vezes a do nosso Sol. Acima dessa massa, a pressão do elétron não pode suportar o núcleo contra um colapso a mais. Essas estrelas sofrem alguns destinos diferentes. Anãs brancas podem se tornar novas. Se uma anã branca se torna em um sistema binário ou múltiplo, um sistema com 2 estrelas ou mais, ela pode experimentar um fim mais agitado como uma nova. Se uma anã branca estiver perto o suficiente de uma estrela companheira, sua gravidade pode arrastar a matéria, principalmente hidrogênio, das camadas externas dessa estrela para si mesma, construindo uma camada superficial. Então ela rouba a matéria da outra. Quando o hidrogênio suficiente se acumula na superfície, ocorre uma explosão de fusão nuclear, fazendo com que a anã branca brilhe substancialmente e expulse o material restante. Dentro de alguns dias, o brilho diminui e o ciclo recomeça. Às vezes, anãs brancas particularmente massivas, aquelas próximas ao limite de 1,4 vezes a massa do Sol que eu falei antes, podem acumular tanta massa que colapsam e explodem completamente, tornando-se o que é conhecida como supernova, que é um fenômeno tão incrível que vai ter vídeo só pra isso. Supernovas deixam para trás estrela de nêutrons ou buracos negros. Estrelas daquela sequência principal com mais de 8 vezes a massa do Sol estão destinadas a morrer em uma explosão titânica chamada supernova. Uma supernova não é simplesmente uma nova maior. Em uma nova, apenas a superfície da estrela explode. Em uma supernova, o núcleo da estrela colapsa e depois explode. Nessas estrelas massivas, uma série complexa de reações nucleares leva até a produção de ferro. Uma vez produzido ferro no núcleo, a estrela extraiu toda a energia que pode da fusão nuclear. Reações de fusão nuclear a partir do ferro gastam energia ao invés de produzir energia para a estrela. A estrela já não tem mais como sustentar sua própria massa, aí o núcleo de ferro entra em colapso. Em questão de segundos, o núcleo encolhe muito e a temperatura atinge bilhões de graus ou mais. As camadas externas da estrela inicialmente começavam a entrar em colapso junto com o núcleo, mas se recuperam com a enorme liberação de energia
e são lançadas violentamente para fora. As supernovas liberam uma quantidade inimaginável de energia. Por um período de dias a semanas, uma supernova pode ofuscar uma galáxia inteira. Da mesma forma, todos os elementos naturais e um rico conjunto de partículas subatômicas são produzidos nessas explosões. Vamos falar sobre o caso das estrelas de nêutrons. Se o núcleo estelar em colapso no centro de uma supernova tiver entre 1,4 e 3 vezes a massa do nosso Sol, o colapso continua até que elétrons e prótons se combinem para formar nêutrons, produzindo uma estrela de nêutrons. As estrelas de nêutrons são incrivelmente densas, semelhante à densidade de um núcleo atômico. Por conter tanta massa em um volume tão pequeno, a gravitação na superfície de uma estrela de nêutrons é imensa. As estrelas de nêutron também possuem campos magnéticos poderosos que podem acelerar partículas atômicas ao redor dos seus polos magnéticos, produzindo poderosos feixes de radiação. Esses feixes varrem como feixes maciços de holofotes à medida que a estrela vai girando. Se tal feixe é orientado de forma que periodicamente aponte para a Terra, nós observamos como pulsos regulares de radiação que ocorrem sempre que o polo magnético passa pela linha de visão. Neste caso, a estrela de nêutrons é conhecida como pulsar. E estrelas de nêutrons também são tão incríveis que também vai dar um vídeo só para elas. E o último destino que uma estrela pode virar? Um buraco negro, que eu não preciso nem dizer que também dá um vídeo só sobre ele. Um objeto infinitamente denso cuja gravidade é tão forte que nada consegue escapar da proximidade dele, nem mesmo a luz. E além disso, dos restos surgem novas estrelas. A poeira e os detritos deixados para trás por novas e supernovas eventualmente se misturam com mais gás e poeira interestelar, enriquecendo com elementos pesados deixados para trás na última morte estelar. E eventualmente esses materiais são reciclados, fornecendo os blocos de construção necessários para uma nova geração de estrelas e sistemas planetários. O nascimento, a evolução e a morte das estrelas é algo tão incrível que pode acontecer de tantas maneiras diferentes, que quem diria que elas teriam tanto a ver com a gente quanto a gente imagina. Foram as estrelas que fizeram praticamente todos os átomos que nos compõem hoje. Nós somos frutos do puro caos de fusão nuclear no centro das estrelas. Nossa matéria, nossa forma, nosso jeito de ser foram feitos em algum momento, em alguma estrela, em algum lugar dessa imensidão cósmica. Muito obrigada por assistir. Tchau!